Esta é a parte 3 do vídeo da aula que está tratando sobre a contribuição da sociologia da educação para nós entendermos a educação escolar. Então, eu fiz esse esquema aqui também para fazer um resuminho, né? Então, com o avanço da industrialização, vão haver novos interesses sociais. E esses novos interesses sociais, eles têm a ver com a necessidade da escola pública para todos. Porque antes a escola ela não era destinada a todos. Ela era destinada, olha, aonde havia escola, era destinada a uma pequena parcela de privilegiados. Mas o processo de industrialização, o crescimento das cidades, a saída da zona rural para a zona urbana, isso tudo fez com que surgisse a necessidade da escola pública para todos. Havia a necessidade de uma mão de obra qualificada, que levou à necessidade de escolas e à necessidade também da organização de um sistema escolar. Quando falamos em organização de um sistema escolar, tem a ver, por exemplo, com o que nós falamos no slide anterior, olha aqui do lado direito, né? A estruturação física, burocrática, organizacional das escolas. Muito bem. A defesa da escola para todos é um dos mais importantes princípios da sociedade burguesa. A universalização da escola pública só foi possível quando houve condições materiais necessárias. E que condições foram essas, né? Há 3 revoluções que contribuíram para o surgimento da escola institucionalizada, organizada, com uma estrutura organizada. Que 3 acontecimentos foram esses? Primeiro acontecimento, a Reforma Protestante. Lutero queria expandir a escola para que as pessoas aprendessem a ler e escrever. Para, principalmente, ler e escrever a Bíblia, aprender a ler a Bíblia. Porque eu não sei se você se lembra, mas na época da Idade Média, né, havia uma igreja dominante, que era a Igreja Católica da época. E a igreja proibia as pessoas de lerem a Bíblia. As missas, por exemplo, eram pregadas em latim, ninguém entendia nada. E o povo comum era proibido de ler a Bíblia. Muitas Bíblias foram queimadas em praça pública, né? E Martinho Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele incentivou muito a que escrevessem a Bíblia na linguagem do povo, inclusive ele foi uma das pessoas que traduziu a Bíblia para a linguagem do povo, e ele incentivava as pessoas a lerem e escreverem. Então, a Reforma Protestante, ela deu um grande impulso para o surgimento da escola. O outro fato histórico muito importante foi a Revolução Francesa, que também incentivou, levou, né, à formação da escola. E o terceiro fato importante foi a Revolução Industrial. Então, nós temos aí as 3 revoluções que contribuíram para o surgimento da escola, né, a escola organizada, certo? A Reforma Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Muito bem. Na Idade Média, a escola era destinada a um pequeno número de clérigos, de diferentes idades, mas todos meninos. O que eram os clérigos? Religiosos, pessoas que estavam se preparando para seguir uma vida religiosa, eles estavam se preparando para se tornarem padres. Então, para eles aprendiam a ler e escrever, mas somente eles. Raramente alguém que não fosse clérigo estava se preparando para, ou melhor, aprendia a ler e escrever. Mais tarde, criou-se a separação dos estudantes por classe, né? Mas isso já no século XVIII. Criou-se a separação dos estudantes por classes, mas o critério para a formação dessas classes foi o grau de capacidade, não a idade. Então, era muito comum, numa mesma sala de aula, uma grande diferença de idades. Você vê isso em filmes antigos, filmes de faroeste, por exemplo, da colonização dos Estados Unidos. Você vê lá uma professorinha
com uma sala de aula onde tinha desde crianças pequenas até crianças grandes, todas na mesma sala. A criação das classes por idade vai acontecer somente já no final do século XVIII. E mesmo assim, nas cidades grandes, porque nas cidadezinhas do interior, era comum ter só uma escola, só uma sala, só uma classe. Uma correspondência cada vez mais numerosa entre a idade e a classe vai acontecer mesmo somente no início do século XIX. Então, no início do século XIX, a gente vai ter uma regularização também do ciclo anual, das promoções, por exemplo, um processo de aprovação de uma série para outra, de um ano escolar para outro. Também as salas divididas por idade, a imposição a todos os alunos que completasse uma série completa para poder passar para a próxima etapa. Isso tudo só vai acontecer no século XIX. Muito bem. A escola não é uma instituição social neutra, uma instituição educativa a serviço de todos, igualmente. A educação no interior da instituição social chamada escola diz respeito aos valores, às ideologias e intenções dos diferentes grupos sociais que disputam o seu lugar na hierarquia social. Estudos sobre a função da escola têm refletido sobre o antagonismo dessas três funções: a função redentora, a função reprodutora e a função transformadora. Nesta aula ainda, nós vamos dar uma olhadinha nessas três funções da escola: a função redentora, a função reprodutora e a função transformadora. Logo a seguir, vou interromper, continuamos na próxima parte.